Tudo bem com você? Eu sou o Bispo Daniel Elias e eu estou mais uma vez aqui com esse estudo da série Discipulado para o enriquecimento da espiritualidade das pessoas que tomaram a decisão por Cristo. A minha oração é que você continue crescendo nas revelações do propósito de Deus para a sua vida. Eu tenho uma máxima comigo: felicidade só existe no centro da vontade de Deus. A vida, ela é melhor de ser vivida quando ela é vivida na presença daquele que nos deu a vida. O estudo de hoje é o estudo número 6, que tem o tema A Bíblia, Luz e Vida para os Nossos Dias. Então a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é uma biblioteca, e é isso que significa a palavra Bíblia, significa biblioteca. Então é um compêndio de 66 livros. Livros que foram escritos por homens, porém homens inspirados pelo Espírito Santo. Não foram escritos por homens que não tinham compromisso com Deus. Esses livros foram escritos por homens que tinham de fato um compromisso com Deus. Homens escolhidos por Deus para serem os canais da palavra dele para todos nós nesse mundo. Eu me lembro de uma história de uma senhora que foi questionada por um homem que estava ligeiramente embriagado. E ao ouvir um texto sagrado mencionado por esta mulher, esse homem embriagado, ele disse: mas a Bíblia foi escrita por homens, desdenhando daquilo que a mulher estava dizendo. Ela então, uma senhora já de idade, uma velhinha, ela disse àquele homem: é verdade, foi escrita por homens. Deus não ia usar um cavalo para escrever, nem um cachorro para escrever a Bíblia. E outra coisa, foi escrita por homens, mas não foram homens da sua laia, do seu quilate. Foram homens que tinham compromisso com Deus. Portanto, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é o nosso manual de fé. É na Bíblia Sagrada que nós encontramos os princípios elementares da fé cristã. Na Bíblia Sagrada nós encontramos o molde, o modelo de fé que Deus quer que nós professemos. Então não é a religião. As religiões, elas têm estabelecidos moldes para as crenças das pessoas, mas o molde de fé, o molde de crença que agrada a Deus, é o molde que está estabelecido na Bíblia Sagrada. Portanto, nós precisamos nos voltarmos para as Escrituras Sagradas, para a Bíblia, para aprendermos os princípios elementares que regulamentam a fé cristã. E aqui o nosso estudo, ele começa com a introdução. Diz assim: na quarta lição, aprendemos alguma coisa quanto à possibilidade e o privilégio de falar com Deus em oração. Nesta lição, veremos como Deus fala conosco mediante a Bíblia, que é conhecida por escrituras e palavra de Deus. Ela contém histórias, poesias, contos, romances, enfim, tudo o que Deus precisa para revelar quem Ele é, como Ele pensa, o que Ele faz e o que Ele espera do homem. Não é de surpreender, então, que a Bíblia é diferente de todos os outros livros existentes. O seu ponto de vista é divino e, por isso, podemos saber os fatos e realidades que nenhum cientista pode descobrir através da pesquisa. E o sábio não pode descobrir pelo seu raciocínio. Então veja que a Bíblia é um livro especial. A Bíblia, ela é um livro que foi escrito, conforme eu disse, inspirado por homens inspirados por Deus. E nela nós encontramos as orientações de Deus. A Bíblia Sagrada contém as palavras de Deus para a raça humana. Aqui, na nossa primeira pergunta do nosso estudo: o que diz a Bíblia de si mesma? Ora,
o que a Bíblia fala sobre ela mesma. Está aqui o primeiro texto, 2 Timóteo capítulo 3, o verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então veja, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus e ela é apta para corrigir o ser humano, para orientar a pessoa acerca do que ela deve fazer. Ela é apta para instruir em justiça, ou seja, para que a pessoa tenha uma modalidade de vida que agrade a Deus. Aqui diz mais, tem o outro texto sagrado, que está aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aquilo que eu disse no início do estudo. Foi escrita por homens, porém homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Haja vista que a Bíblia tem 66 livros e ela não se contradiz. Existe uma espinha dorsal ligando um livro ao outro, existem confirmações daquilo que está escrito em todos os livros da Bíblia. Veja você que a Bíblia Sagrada, ela é o livro dos livros que tem subsistido a perseguições. Há quanto tempo a Bíblia foi escrita? E ela parece que é um livro atual. Ela sempre é um livro atual, porque de fato foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. E Deus, que é aquele que nos fez, ele sabe das nossas carências, das nossas necessidades, dos nossos anseios. Ele sabe tudo do passado, sabe tudo do presente, sabe tudo do futuro. Então o fato de Deus saber tudo do futuro é que fez com que a Bíblia nos parecesse um livro sempre atual. Por mais que a era seja moderna e a Bíblia seja um livro do passado, a Bíblia não é um livro superado, é um livro sempre atual. A Bíblia Sagrada merece sim confiança, merece sim credibilidade. O que está escrito na Bíblia ou já aconteceu ou está acontecendo, e aquilo que ainda não aconteceu, pode ter certeza, vai acontecer. Ainda que os céticos venham rir da Bíblia, venham zombar, ainda que os intelectuais desse mundo venham criticar o que a Bíblia diz, o que está escrito nela, ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, e aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer sim, com certeza. Eu me lembro da história de um garoto na sala de aula, que a professora zombando, criticando ali, falando sobre a caretice que é acreditar na Bíblia, que a Bíblia é um livro ultrapassado, e como pode pessoas acreditarem em histórias, por exemplo, de um peixe que engoliu um homem e ficou 3 dias ali no ventre do peixe, que é a história de Jonas, e a professora criticando e zombando. E esse garoto estava ali na sala de aula e ele disse à professora: professora, eu acredito na Bíblia e a minha família acredita na Bíblia. E vou dizer mais, se a Bíblia dissesse que foi o Jonas que engoliu uma baleia, ainda assim eu iria acreditar, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Então, é claro que isso é uma história, mas de qualquer forma nós temos que ter esse princípio. Se a Bíblia diz, eu creio, eu acredito. Continuando aqui, a pergunta número 2. Enumere algumas coisas que Deus diz que recebemos da sua palavra. Ora, quais as coisas que nós recebemos ao lermos a palavra de Deus, ao considerarmos as Escrituras Sagradas? A primeira coisa aqui no Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ah, que coisa tremenda, que coisa gloriosa.
Então, a palavra de Deus, ela refrigera a nossa alma. Quantas das vezes a pessoa está em agonia na sua alma? Ela está em desequilíbrios emocionais os mais variados. Então, ela para um momento e lê um texto sagrado e medita naquilo que a Bíblia diz. E de repente vem um refrigério na alma dessa pessoa. Vem a estabilidade emocional na alma dessa pessoa. E a outra coisa que diz aqui é que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas dão sabedoria às pessoas simples. A pessoa nunca cursou uma faculdade, ela nunca participou de nenhuma modalidade de curso superior, mas ela acaba recebendo da parte de Deus uma sabedoria incomum, porque a palavra de Deus, ela nos faz mais sábios que a nossa própria cabeça. Ela nos faz mais sábios que os sábios desse mundo. A sabedoria desse mundo, diante da palavra de Deus, parece loucura. Fica como loucura diante da palavra do nosso Deus. Aqui no nosso texto sagrado, Salmo 119, verso 9 e 11, diz assim: como purificará o jovem, ou seja, o mancebo, o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É outro benefício da palavra de Deus para nós. Então, primeiro, nós vimos que refrigera a nossa alma. Segundo, nos dá sabedoria. E agora nos dá condições para resistirmos o pecado. A palavra de Deus, ela purifica o nosso pensamento, purifica as nossas emoções e ela nos dá condições para resistirmos às tentações, para vencermos as ciladas do inimigo. Aqui diz mais no Salmo 119, o verso 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela traz clareza na vida de todos nós. A palavra de Deus é que ilumina as nossas ideias, a palavra de Deus é que ilumina o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Precisamos atentar nesse mundo de trevas para essa verdade sagrada. A palavra de Deus é luz nesse mundo de trevas, nesse mundo em que o príncipe das trevas está obscurecendo as ideias das pessoas. Aqui diz mais, João capítulo 15, o verso 3, diz assim a palavra de Deus: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quantas imundícias nesse mundo. E quanto lixo, muitas das vezes, nós armazenamos dentro de nós. Quantos pensamentos são lixo, quantas emoções negativas são comparadas a lixo. Então nós temos uma espécie de faxina na nossa mente, nas nossas emoções. Jesus diz aqui, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra de Deus é que remove os pensamentos negativos, é que remove os sentimentos negativos, nocivos da vida do cristão. Leia a Bíblia e você vai ver a remoção de tudo aquilo que é baixo, de tudo aquilo que é imoral, de tudo aquilo que é profano do seu interior. Aqui no nosso estudo está em João 17, o verso 17, a seguinte palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Através da palavra de Deus nós temos a santificação, ou seja, nós temos a condição para vivermos uma vida santa, uma vida reta na presença de Deus. Deus é santo e aqueles que professam fé nele devem também andar em santidade. A pessoa só consegue andar em santidade se ela considera a palavra de Deus na vida dela. Aqui temos em Romanos capítulo 10, o verso 17.
De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha outro benefício da palavra de Deus para a vida daqueles que professam fé em Deus. A palavra de Deus, ela fortalece a nossa fé. A palavra de Deus fortalece a nossa espiritualidade. As escrituras sagradas aumentam o calibre da nossa fé. Por isso está escrito aqui, a fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que você tenha a sua fé fortalecida através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento da nossa fé, é o alimento da nossa espiritualidade. Continuando aqui a pergunta número 3. A Bíblia é comparada a que tipo de instrumento para operar em nossas vidas? E a resposta está em Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A gente fica nu diante da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela esquadrinha os nossos pensamentos, os nossos corações, até mesmo aquilo que nós ocultamos, que nós escondemos das pessoas, quando confrontados com a palavra de Deus, aquilo de fato vem à tona e nós não temos como negar que a palavra de Deus é de fato comparada a uma espada de 2 gumes que acaba dividindo a alma do espírito, medulas e ossos e trazendo o discernimento para os pensamentos e para os nossos sentimentos. Continuando o nosso estudo, a pergunta número 4. Quanto tempo permanecerá a palavra de Deus? A palavra de um homem pode durar 1 minuto, pode durar um momento, durar um dia. A palavra de uma pessoa pode durar um certo tempo, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Aqui está no Salmo 119, o verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Que coisa gloriosa! A palavra de Deus, ela é sempre a palavra de Deus. Ela não passa, ela não perde a sua força, ela não perde a sua veracidade, ela não perde o seu poder de realizar e de estabelecer o propósito de Deus. Aqui, no nosso estudo, em Mateus 24, verso 35, diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então esse mundo vai passar um dia. Todas as coisas que nós vemos nesse mundo vão passar. Tudo passa nesse mundo. Mas a palavra de Deus não passa, ela permanece para sempre. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então a vida humana é comparada a uma erva, uma plantinha que nasce. E veja você, a glória humana, a glória desse mundo, é comparada com uma erva que seca e murcha. Então a glória desse mundo passa, a vida passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela não haverá de passar em hipótese alguma. Vamos aqui na pergunta número 5. A que grupo de pessoas pertence aquele que não quer ouvir a palavra de Deus? Ora, a que grupo de pessoas? Como é que a Bíblia denomina essas pessoas que resistem à palavra de Deus, que não querem ouvir a palavra de Deus, que não querem dar ouvidos à palavra de Deus? Está aqui em João, no capítulo 8, verso 47. Diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ora, a pessoa
que resiste à palavra de Deus, que não quer ouvir, não quer dar ouvidos à palavra de Deus, isso é uma evidência que essa pessoa não é de Deus. Porque quem é de Deus, ela tem o prazer de ouvir, de ler a palavra de Deus. Ela sempre está em sintonia com a palavra de Deus. Aqui, na pergunta número 6. Quais as implicações para o crescimento espiritual do Filho de Deus? O que tem a ver a palavra de Deus com o nosso crescimento espiritual? Qual é a conexão entre a palavra de Deus e o crescimento da espiritualidade de uma pessoa? Aqui em Atos capítulo 20, o verso 32 diz assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Encomendo-vos a palavra de Deus e a palavra da sua graça. Então, eu e você precisamos de fato colocarmos na nossa espiritualidade o conteúdo que é a palavra do nosso Deus, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Aqui em 1 Pedro capítulo 2, o verso 2, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Assim como a criança, ela deseja o leite, ela deseja o alimento, e o alimento é para o seu crescimento, também nós precisamos desejar ardentemente o alimento da nossa fé, da nossa espiritualidade. Esse alimento é a palavra de Deus, é a palavra do nosso Deus. Aqui diz mais a pergunta número 7. Qual é a vontade de Deus em relação ao crescimento do cristão? Qual é a vontade de Deus em relação ao crescimento do cristão? Está aqui em Romanos 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que nós cresçamos até atingirmos a estatura do seu Filho, o Senhor Jesus. Vamos continuar aqui, Efésios 4, verso 13, a parte B e o verso 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então a palavra de Deus, ela nos leva ao crescimento espiritual. E o propósito de Deus, o desejo de Deus é que nós cresçamos de fato até a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Vamos ver aqui a pergunta número 8, diz assim: porque muitos cristãos não assimilam o alimento sólido da palavra de Deus? Por que muitos cristãos eles não conseguem assimilar, não conseguem digerir esse alimento sólido da palavra do nosso Deus? Está aqui em 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Existem pessoas que elas têm dificuldade para assimilarem as verdades sagradas mais profundas. São como que meninos, como que nenéns que ficam tomando leitinho, a sopinha toda a vida. Então existem revelações das Escrituras Sagradas, existem palavras mais profundas que nós precisamos assimilar para a nossa espiritualidade, para o crescimento espiritual. Não podemos ficar só nos primeiros rudimentos da fé cristã. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Aqui, Hebreus 5, verso 12 e 13. Porque
devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Tem gente que tomou a decisão por Cristo, mas ela fica o tempo todo ali nas primeiras lições da fé cristã, nos primeiros rudimentos da fé. Enquanto outras pessoas, elas continuam avançando, conhecendo as profundidades das revelações da palavra de Deus. Aqui diz na pergunta número 9, segundo Jesus, que parte da Bíblia se cumprirá? Ora, qual é a parte da Bíblia que vai se cumprir? Eu disse aqui nesse estudo, o que está escrito na Bíblia, ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, e aquilo que ainda não se cumpriu, pode ter certeza, vai acontecer, vai se cumprir, porque Deus vela pela palavra dele para que ela se cumpra. Que diz assim, Mateus 5,18, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Pode rir, pode zombar, pode caçoar do que a Bíblia diz, pode fazer piada, mas o que está escrito ali, pode ter certeza, vai se cumprir. Aqui, a pergunta número 10. Indique as 4 principais maneiras pelas quais assimilamos a palavra de Deus. Quais as 4 maneiras que eu e você temos para aprendermos, para assimilarmos a palavra de Deus? Primeiro, Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Então a primeira coisa aqui é que nós temos que falar a palavra de Deus. Segunda coisa, nós temos que obedecer, aplicar a palavra de Deus. Aqui está a outra coisa, Romanos 10, o verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra, precisamos dar ouvidos ao que a palavra diz. Então, precisamos falar, precisamos obedecer, e nós precisamos dar ouvidos ao que está escrito. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que ouvar. Então precisamos ler e precisamos ensinar. Então veja você, precisamos falar a palavra, precisamos praticar a palavra, precisamos ouvir a palavra, precisamos ler a palavra. E a outra coisa, precisamos ensinar a palavra, compartilhar a palavra de Deus. E para terminar o nosso estudo, aqui 2 Timóteo 2,15 diz: bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Então são pessoas que vão perdendo de vista o propósito de Deus por se afastarem da palavra de Deus. Acabam se distanciando dos caminhos do Senhor. Aqui vem a tarefa para esta semana. Primeiro, continue sua leitura diária em 1 Coríntios. Começando com o capítulo 7, leia um capítulo diariamente até completar o capítulo 14. Memorize 1 Pedro, capítulo 2, verso 2 e 3. Recorde diariamente todos os demais versículos. Terceiro, escolha a coisa mais necessária para a sua vida hoje que pode receber através da leitura da Bíblia. Explique para um amigo porque isso é importante para você. Então veja você que a Bíblia Sagrada, ela é o manual da nossa fé. Para terminar esse estudo, eu quero dizer a você,
de uma jovem que estava enamorada de um rapaz, e eles nunca se declararam, eles trocavam olhares, eles tinham interesse um para com o outro, tanto a jovem estava interessada no rapaz, quanto o rapaz interessado nessa jovem. Mas nunca tiveram coragem de se declararem. Um dia esse rapaz se mudou para uma cidade distante e eles perderam o contato. O rapaz, lá na nova cidade, ele ficou ali com saudade daquela jovem e pensando que ele poderia ter se declarado a ela. Por outro lado, a jovem ficou ali na sua cidade e também lamentando por que ela não se declarou àquele jovem. Ele sabia que ela era a mulher da vida dele e ela sabia que ele era o homem da vida dela. Um dia o rapaz resolveu escrever uma carta, colocou no correio, e a carta chegou lá na casa da jovem. A jovem não estava em casa, a sua irmã recebeu a carta. Ao receber a carta, ficou entusiasmada porque ela sabia da paixão da jovem pelo rapaz. E ela colocou dentro de um livro na estante para entregar depois. E o tempo passou, ela esqueceu de entregar a carta à irmã. Passou uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos. Essa jovem nunca se interessou por nenhum outro rapaz. Ela sabia que aquele rapaz era o rapaz da vida dela. E lá na outra cidade o rapaz também não teve interesse por nenhuma outra jovem. Os anos foram se passando, 30 anos, 40 anos, ela não se interessou por ninguém. Ela ficou sozinha a vida toda e, por outro lado, o rapaz também lá na sua cidade sozinho a vida toda. Já não eram jovens mais, agora ele é um senhor já de certa idade e ela é uma senhora de certa idade. Um dia, mexendo ali nos livros da família, nos guardados, nos baús, ela encontrou no meio de um livro a carta de 40 anos atrás. Ela abriu aquela carta, era a declaração de amor daquele rapaz a ela. 40 anos atrás a carta foi escrita. Ela procurou entre a família quem é que recebeu a carta. Quem é que recebeu a carta e não me entregou a carta de amor? E ela chorou muito e lamentou. Por que eu não recebi essa carta há 40 anos atrás? Por que eu não tomei conhecimento dessa carta há 40 anos atrás? Ora, a Bíblia Sagrada é a carta de amor de Deus para a raça humana. E por que você não tomou conhecimento dessa carta há mais tempo na sua vida? Deus ama você, Deus tem um plano para a sua vida e é na Bíblia Sagrada que você vai encontrar o plano de Deus para a sua vida. Eu deixo aqui o abraço amigo e fraterno, desejo a você o sucesso, 1 milhão de bênçãos e até o próximo estudo, se Deus nos permitir.